tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula vamos dar andamento ao tema métodos de análise, hoje tratando sobre o método das malhas dentro da disciplina de circuitos elétricos. Espero que você tenha um bom aproveitamento. Então vamos lá, vamos começar. Métodos de análise, né? Hoje, como comentei, vamos analisar o método que trata sobre análise de malhas. Lembrando que nas aulas anteriores a gente trabalhou, né, dentro dos métodos de análise sobre análise nodal. Então vamos lá, vamos começar, onde a gente coloca que a análise de malhas, né, fornece outra maneira para se verificar em circuitos usando as correntes de malha como variáveis de circuito e usar essas correntes em vez de corrente de elementos como variáveis é conveniente e reduz o número de equações que devem ser resolvidas matematicamente. Então, né, o objetivo na análise de malhas é trabalhar com corrente, né, nas malhas e preparar, né, montar as equações, né? E fazendo isso a gente vai, digamos assim, obter, né, digamos, um resultado mais objetivo, né, onde a gente vai trabalhar com equações, né, analisar, resolver essas equações, esse sistema de equações, nos variáveis métodos, né, como a gente fez, né, quando trabalhou em análise nodal, só que aqui o foco, né, ao invés de trabalhar com tensões nos nós, a gente vai trabalhar com essas correntes de malhas, né, como a gente vai mostrar a seguir, ok? É um método que eu entendo bem interessante e que atende, né, a maioria das situações, tá? Então vamos lá. Continuando, é importante lembrar que um laço é um caminho fechado que não passa mais de uma vez pelo mesmo nó, né? Como a gente já definiu lá no início, né, desse nosso curso. Uma malha é um laço que não contém qualquer outro laço dentro de si, tá bom? Então, só para a gente contextualizar melhor essa situação. Ainda, a análise de malhas aplica a LKT, a lei de Kirchhoff de tensão, já estudada também, para determinar as correntes desconhecidas, que é o nosso objetivo aqui. Esta não é tão genérica quanto a análise nodal, porque é aplicável apenas a um circuito que é planar, que pode ser desenhado em um plano sem nenhum ramo cruzado entre si. Caso contrário, torna-se um circuito não planar. Então, a restrição, né, para esse tipo do método de malhas é que os circuitos sejam planares, né? Ou seja, estejam dentro do mesmo plano. Se isso não estiver, digamos, circuitos que não atendam, né, essa exigência, né, esse método ele já não vai ser possível, tá? Então, seguindo. Um circuito pode ter ramos cruzados e ainda ser planar, se ele puder ser redesenhado de tal forma que não apresente mais nenhum ramo cruzando o outro, tá? Então, isso ali ele está dizendo o seguinte, eventualmente você vai ter algum circuito aparecendo, né, como se estivesse, né, cruzando um ramo com outro, né? Mas ele pode ser redesenhado de forma planar e você visualizar de outra forma, tá? Então é importante saber, né, identificar esses casos, tá? Tá bom? Então vamos continuar. A análise de malhas também é conhecida como análise de laço ou método malha corrente. Aí são denominações, tá bom? Né? O método de malhas, também conhecido como análise de laço, né? Ou método malha corrente. Então, não importa qual denominação, o importante é que você entenda, né, como desenvolver, né, o raciocínio e obter, né, digamos assim, as equações necessárias para encontrar as variáveis, né, de interesse dentro daquele circuito. Então vamos lá. Temos aqui um circuito planar com cruzamento de ramos, como a gente falou, né? Ou seja, observa aqui, ó, que esse resistor de 6 ohms,
ele está cruzando esse outro ramo de 4 ohms, mas, né, a gente consegue trabalhar de tal forma que isso aqui, né, esteja, né, numa situação planar, ok? Então, esse é um circuito planar com cruzamento de ramos, né, que pode ser redesenhado dessa forma aqui, ó, tá? O mesmo circuito redesenhado para não ocorrer o cruzamento de ramos, tá bom? Ou seja, temos que ter essa habilidade, né, de identificar o circuito e passar ele, né, remontar o circuito de uma forma que a gente, né, esteja, né, efetivamente trabalhando na forma planar, como esse indicado aqui, tá bom? Então, num primeiro momento, você pode achar que esse circuito da esquerda seja planar, mas a partir do momento que você, né, desenvolve, busca a transformação dele numa forma planar, mais amigável, vamos dizer assim, né, você conclui que realmente ele seja planar. Importante ter isso em mente, tá bom? Então, seguindo. Já esse circuito aqui, ele é não planar, você não tem como, né, você fazer nenhum tipo de modificação para que ele se torne planar. Então, para esse tipo de situação, né, de circuito não planar, esse método ele não é possível, né? Logicamente que esse tipo de situação de circuito não planar é um tipo de análise que é feita, né, em situações, né, mais avançadas, que não é o escopo desse curso aqui. Então, para compreender a análise de malhas, devemos primeiro explicar mais a respeito do significado de malha. Malha é um laço que não contém nenhum outro laço em seu interior, tá bom? Então, é importante ter isso em mente, tá? Uma malha vai ser um laço que não contém nenhum outro laço em seu interior. Cada malha tem o seu respectivo laço. Então, a gente vê aqui esse circuito, né? Onde nós temos aqui dois laços, né? Identificado como I1 e I2. Lembra, né, que a gente falou lá no início? Normalmente, os laços, né, estão orientados no sentido horário. A setinha aqui, os dois, tá vendo? Sentido horário. Então, na figura ao lado, os caminhos AB, E, F e A novamente, e B, C, D, E e B são malhas, né? As duas malhas aqui, ó. Porém, o trecho ABCDEFA, ABCDEFA, não é uma malha, né? Porque ele abrange essa parte externa do circuito. Então, malha, como a gente viu, não pode ter outras malhas dentro dela. Tá? Então, as malhas são essa do I1 e do I2. A corrente através de uma malha é conhecida como corrente de malha, ok? No caso aqui, I1 e I2. Continuando, novamente é o circuito. Importante atentar para o fato do caminho AB, C, D, E, F e A seja um laço e não uma malha. A LKT ainda vale nesse caso, ou seja, para esse caso externo aqui, apesar de não ser malha e ser um laço, né, a gente pode aplicar também aqui a lei de Kirchhoff da tensão para encontrar aí os valores desejados. Esta é a razão para o emprego dos termos análise de laços e análise de malhas, ok? Uma coisa, digamos assim, complementa a outra, para indicar a mesma coisa, né? Ou seja, né, o objetivo, no final das contas, vai ser o mesmo, a técnica a ser aplicada vai ser a mesma. Continuando, nessa análise, estamos interessados na aplicação da LKT para determinar as correntes de malha em dado circuito. Tá? Como o importante aqui é a gente aplicar a LKT, a lei de Kirchhoff de tensão, né, na malha, no laço, né, não importa, e obter ali os valores, né, dessas correntes de malha, que são as incógnitas, para a gente, né, obter os valores, né, das variáveis de interesse, corrente e tensão. Na análise de malhas de um circuito com N malhas, seguimos as seguintes etapas. Importante isso aqui, tá? Vamos lá. Etapas na determinação de correntes de malha. 1.
atribua a corrente de malha I1, I2 e N a N malhas, ok? As N malhas. Aplique a LKT a cada uma das N malhas. Use a lei de Ohm para expressar as tensões em termos de correntes de malha. Tá? O que é isso? A gente vai detalhar isso aí, vai ficar bem, digamos assim, bem fixo para você. Não vai ter problema nenhum, tá? Mas aqui a gente está, de uma forma didática, colocando aqui a sequência, né? Mas quando a gente fizer ali o exemplo, né? Você vai entender completamente. Então, em terceiro, resolva as N equações simultâneas resultantes para obter as correntes de malha. Ao fim, a gente, como eu falei anteriormente, montando ali as equações, né, você vai aplicar, né, os conceitos de sistema, aqui vira matemática. Né, a questão o item 3 aqui é conhecimento matemático para resolver sistema. O sentido da corrente de malha é arbitrário, sentido horário ou anti-horário, como eu já falei, tá? Mas, mais uma vez eu reforço, eu vou estar sempre trabalhando no sentido horário e eu aconselho, né, para não haver nenhum tipo de confusão, você adotar um critério, né, como o sentido horário também, tá? Mas nada impede de você adotar digamos assim, fazer analisando como se fosse o anti-horário, tá? E não afeta a validade da solução, né? Ou seja, com um ou outro, o resultado tem que dar o mesmo, tá? Mas, novamente, eu reforço. Escolha um e use como padrão, tá? Normalmente, as literaturas indicam, realizam, né, no sentido horário. E eu também, tá bom? Então, vamos lá. Para ilustrar as etapas citadas, consideremos o circuito da figura a seguir. Então, a partir de agora, né, bastante atenção que a gente vai detalhar, né, os critérios, e esse critério ele deve ser adotado em todos os outros tipos de circuitos, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui o circuito, né? E aqui os dois laços, I1 e I2. O primeiro passo requer que as correntes de malha, né, corrente de malha I1 e I2, sejam atribuídas às malhas 1 e 2. Né? Temos aqui as duas malhas, né? Corrente 1 e a malha 2 e 2. Embora uma corrente de malha possa ser atribuída a cada malha em um sentido arbitrário, a convenção diz para supor que cada corrente de malha flua no sentido horário. Aqui só estamos reforçando essa situação e, né, digamos assim, como a orientação, né, para a gente seguir o sentido horário. Como segundo passo, aplicamos a LKT a cada malha. Né? Vamos primeiro fazer na malha 1, depois na malha 2. Então vamos lá. Aplicando a LKT à malha 1, obtemos, tá? Obtemos essa expressão aqui. Então vamos lá bem devagar. Quando a gente estudou a LKT, lei de Kirchhoff de tensão, né, a gente mostrou numa fonte, né, de tensão, quando a corrente está saindo pelo positivo, que é o caso aqui, ó, I1, ó, sentido horário, saindo, tá? O valor é negativo, então é menos V1, tá aqui. Corrente entrando no resistor, tá? Ou seja, está aqui ó, entrando no resistor, positivo, né? A lei de Ohm, aplicando a lei de Ohm, como foi falado aqui no item 2, não é isso? Do passo a passo, para análise de malha. Então vai ser I1, R1. Então, mais I1, R1. Aí vem aqui, ó, dentro da malha 1 ainda, I1, aqui eu vou ter I1 descendo e o I2, né, da malha 2 subindo ao sentido horário. Ó. Então aqui vai ser I1 menos I2 vezes R3. R3, I1 menos I2. Fechei aqui o circuito, né, não tem mais nada, igual a zero. Tá? Como a gente definiu na lei de Kirchhoff de tensão. Aí após aqui, logicamente, é ajustar a expressão, né, dentro das variáveis. No caso aqui, I1 e I2. Ok? Que no caso aqui fica R1 mais R3, né, você ajustando em termos de R1 vezes I1, menos R3 e I2, que é igual o menos V1 passando para o outro lado da equação, fica igual a V1. Então, para a malha 1, essa seria a nossa expressão. Vamos agora trabalhar na malha 2. Aplicando a LKT à malha 2, obtemos
Tá? Vamos lá. Vou deixar aqui a expressão, né? E a gente vai seguindo. I2, né, aqui, ó, sentido horário, ele está começando aqui do nó B, tá? Então, aqui, entrando no resistor, setinha, né, positivo. Então, I2, R2, né? A setinha está entrando na fonte de tensão pelo positivo. Se está entrando no positivo, é positivo, mais V2, ok? Aí vem aqui no R3. No R3 ele está I2 subindo e I1 descendo. Então, vai ser R3, agora I2 menos I1, igual a zero. Da mesma forma, ajustando a equação, né, colocando os termos I1 e 2, né, e a tensão no segundo membro, a gente vai ter o seguinte: menos R3 e 1, né, aqui ó, R3 vezes menos I1, mais R2 mais R3 e 2, o V2 passando para o outro lado, menos V2. Essa é a expressão. Com isso, temos as duas equações, e aí aplicando o sistema, né, a terceira etapa é determinar as correntes de malha, né? Ou seja, no caso aqui a gente pode fazer da forma matricial ou sistema normal, substituição, né? Ou adição, usando o critério que lhe for mais conveniente. Como eu falei, a partir de agora é a aplicação de matemática. Aqui, no exemplo, né, ele está pegando ali as informações das duas equações, nos termos I1 e I2, montando as matrizes, né? Matriz 2 por 2, né? Como está aqui. E aí, usando a regra de Cramer, né? A forma matricial pode ser resolvida para obterem-se as correntes de malha I1 e I2, né? Aí depois, utilizando a regra de Cramer, né? As correntes de ramo são diferentes das malhas das de malha, a menos que a malha esteja isolada, tá? Então, adotando ali, resolvendo por regra de Cramer, você vai achar as correntes, né, I1 e I2 e, consequentemente, você vai ter condições de achar as correntes nas variáveis. No caso aqui, I1, né, que passa por R1, I2 maiúsculo que passa em R2 e 3 maiúsculo que passa em R3. Tá? Ou seja, quem é I3 vai ser I1 menos I2, tá? O sentido aqui, ó. Quem é I1 maiúsculo? É o próprio I1 minúsculo. Quem é I2 maiúsculo? É o próprio I2 minúsculo. Tá bom? É isso aí mesmo. Para distinguir entre os dois tipos de correntes, usaremos I minúsculo para indicar corrente de malha, né? Como está aqui, e I maiúsculo, corrente de malha, como está aqui, ó, e I maiúsculo para indicar corrente de ramo, né? Aqui no ramo, I maiúsculo. Tá? Isso é uma convenção. Né? Na realidade, isso aqui você pode adotar outro critério se desejar. O importante é não se confundir no que seja corrente de malha, que é, no caso aqui, esse minúsculo, né? E a de ramo, né? Como a gente já sabe o que é um ramo, o maiúsculo. Então, os elementos de corrente I1, I2 e I3, né, como já havia informado, são somas algébricas das correntes de malha, como nós já mostramos. Ou seja, I1 maiúsculo vai ser o próprio I1 minúsculo, ok? O I2 vai ser maiúsculo, vai ser o próprio I2 minúsculo. E o I3, como eu falei, vai ser a diferença de I1 menos I2. Beleza? Vamos a um exemplo aqui numérico, né, para a gente fechar o entendimento aí desse método, né, de análise de malha. Para o circuito da figura abaixo, determine as correntes de ramo I1, I2 e I3 usando análise de malhas. Então temos aqui, né? Ok? Temos a malha 1 e malha 2, tá? Corrente I1 maiúsculo aqui que passa no resistor de 5 ohms, corrente I2 maiúsculo que passa no resistor de 6 e 4 ohms, a corrente I3, né, que passa aqui no resistor de 10 ohms. Então vejamos. Solução. Aplicando a LKT primeiro aqui na malha 1. Da mesma forma, observe, ó, sentido horário I1 saindo de uma fonte de tensão no lado positivo, então é menos 15 volts, mais 5 I1, aqui resistor 5 ohms, né? Entrando positivo, 5 I1, mais
né? 10 e 1 menos I2, tá? Aqui no 10 ohms. E entrando, mais 10 volts, entrando aqui o I1 na fonte de 10 volts. Então, aqui, esse entrando no positivo, mais 10, igual a zero. Então, menos 15, né, que a gente falou, está aqui, mais 5 e 1, mais 10 e 1 menos I2, e 1 menos I2, tá certo? Mais 10 aqui novamente, igual a zero. Ajustando aqui as variáveis, né, I1 e I2, como é que a gente faz? Então, fica 3 e 1, menos 2 e 2, igual a 1, né? Que dá a equação 1. Ok? Então, seguimos. Aplicando agora a malha 2, tá? O LKT. Então, vamos ter aqui malha 2, 6 e 2 positivo, mais 4 e 2 positivo. Está entrando negativo o I2 saindo na positiva, então é menos 10, tá aqui. E aqui o I2 menos I1 vezes 10, né? I2 menos I1 vezes 10. I2 vezes menos I1 vezes 10. Igual a zero. Ajustando da mesma forma, né? E, as variáveis I1 e I2, né? Ajustando, somando e tal, colocando em ordem. Eu vou ter que I1 é igual a 2 I2 menos I1. Equação 2. Então, de posse das equações, eu posso resolver da forma que bem me convier. Nesse caso aqui, vamos fazer dois métodos, né? O método de substituição, né, dos sistemas, né? Poderia ser adição ou outro qualquer, e depois o método matricial. Então, método 1, substituindo a equação 2, que está aqui, é I1, na equação 1. Então, fazendo essa substituição, eu vou ter que 6 e 2 menos 3 menos 2 e 2 é igual a igual a 1, tá? Considerando a equação anterior, a equação 1. Aí aqui eu tenho como achar o valor de I2, né? Tá? Só tem nessa equação uma incógnita, aí eu acho a equação, o valor de I2 que dá 1 ampere. I1 é igual a 2 e 2 menos 1. Quem é I2? 1 ampere. 2 vezes 1 menos 1, I1 igual a 1 ampere. Então, I1 e I2 valem 1 ampere. Então, I1 maiúsculo é igual a I1 minúsculo, que é igual a 1 ampere. I2 maiúsculo está aqui, é igual a I2 minúsculo, que é igual a 1 ampere. E I3 descendo vai ser I1 menos I2. I1 menos I2. 1 menos 1 dá 0. I3, 0 ampere. Fazendo agora pelo método 2, né, usando a regra de Cramer, a gente tem o seguinte. Das equações, a gente monta a forma matricial, né? Que é, no caso lá, 3 e 1 menos 2 e 2, menos e 1 mais 2 e 2, os dois casos igual a 1, né? Então, as duas equações que a gente viu anteriormente. E aí, pela regra de Cramer, né, a gente vai achar o delta, né? No caso aqui, direto, 3, repete, né? 3 menos 2 menos 1 e 2. Para resolver aqui, multiplica em cruz, né? 3 vezes 2, positivo, não altera, 6. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, aqui altera o sinal. Menos 2, 6 menos 2 dá 4. Para achar I1, eu vou achar delta 1, tá? O I1 vai ser delta 1 sobre delta, delta já é 4. Então, delta 1, eu vou substituir esse valor aqui da matriz 1 e 1 no lugar do 3 e menos 1. Está aqui, ó. 1 e 1, aqui, menos 2 e 2 repete. Da mesma forma, em cruz, 1 vezes 2, 2. E aqui, menos 2, 1 vezes menos 2, menos 2, menos 2, mais 2. Então, 2 mais 2, 4. Então, meu I1 vai ser delta... Antes disso, vamos já fechar o delta 2, tá? Delta 2, eu vou substituir essa parte aqui, o menos 2 e o 2, por 1 e 1, para essa matriz. Repito aqui essa primeira coluna, 3 menos 1 e 1, e substituo a segunda coluna por essa matriz aqui, 1 e 1. Da mesma forma, 3 vezes 1, menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 dá mais 1. 3 mais 1, 4, é o delta 2. Agora sim, I1 é delta 1 sobre delta. Delta 1 quem é? Delta 1, cadê? 4.
E o delta é 4. 4 sobre 4 dá 1 ampere. E 2? Delta 2 sobre delta. Delta 2 é 4, sobre delta também é 4. 4 sobre 4 dá 1, dando os mesmos resultados, como já era de se esperar. Ok? Beleza? Então, esse é o método das malhas, né? Bem tranquilo, sempre utilizar essa rotina, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza aqui esta videoaula. Espero que você tenha tido um bom aproveitamento, tá? E caso você tenha interesse em aulas particulares, presenciais ou remotas para esta disciplina ou outras disciplinas dentro da engenharia elétrica, estou deixando aqui embaixo, ó, meu WhatsApp para você fazer o contato e eu vou ter um imenso prazer em te atender, tá bom? Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.